Doutor, quando um casal é casado com separação de bens, se meu esposo chegar a faltar, o que é dele fica para mim, ou seja, se ele morrer, fica para mim ou fica para nossa filha? Olha, esse é uma resposta mais complexa, que eu precisaria conhecer melhor o caso para poder falar, né? Então, a princípio, a separação de bens, ela faz com que os bens não se comuniquem entre o casal, né? Então, os herdeiros vão ser os herdeiros vão herdar a sua cota parte dos bens. Só que o evento morte, ele não faz com que todos os bens sejam passados para o filho, como é a pergunta dela, né? Porque a mulher, ela também vai ser herdeira. O regime de bens, nesse caso da separação total, é no caso de separação judicial do casal, do desfazimento do casamento. O processo de herança é uma outra coisa, é uma outra situação. Doutor, eu e meu marido somos amigados. Certo. Amaziado, né? Que é feio amaziado, né? União estável. É, união estável, mais bonitinho. Isso. Se a gente separar, doutor, eu tenho algum direito? Bom, os direitos da união estável são semelhantes aos direitos do casamento, certo? O instituto da união estável é bastante parecido com o do casamento. Assim como o casamento, a união estável ela é regida por um regime de bens. E a separação dos bens dentro de uma união estável vai depender de qual é o regime. Se o regime de comunhão parcial, se o regime de comunhão total, se é de separação total, ou também tem a separação final dos aquestos, que é um outro regime que é menos usado, né? Assim como os outros regimes, a união estável depende também assim como o casamento, a união estável também depende dos regimes. A peculiaridade da união estável é a seguinte: se o casal, ao decidir reconhecer a união estável, não escolhe o regime o regime de bens entre eles, o regime que vai imperar é o regime da separação, da comunhão parcial de bens. Se eles não escolhem, se eles não optam por qual regime eles querem, o regime é o da comunhão parcial de bens. Então, no final dessa união, eventualmente quando houver, os bens serão divididos de acordo com a comunhão parcial de bens. Então, se por exemplo não fez nenhum documento, aí depois que separou quer brigar na justiça. Exatamente. É uma panela para uma panela para outra, é mais ou menos assim. São várias situações, né? Como eu já disse aqui outras vezes, a união estável é uma situação de fato e não de direito, né? O casamento é uma situação de direito, são pessoas que desde o começo escolhem estar lá no cartório oficializando sua união. A união estável, ela pode acontecer assim, mas pode acontecer de outra forma também. As pessoas simplesmente se unem com a intenção de construir uma família e essa união é ostensiva, ou seja, é mostrada para a sociedade. Então, nem sempre as pessoas vão desde o começo reconhecer, certo? Quando acontece isso, obviamente as pessoas não dizem, eu quero tal regime de bens para mim, né, para nós. Então, nesses casos, o regime que vai reger, o regime que vai imperar sobre essa união é o regime da comunhão parcial.